Eu sou pastor no Pará, mas na realidade eu nasci em Pernambuco, numa cidadezinha enorme, chamada Lagoa dos Gatos. Alguém já ouviu falar nessa cidade? Como assim, gente? Cidade super famosa como a minha. Todo mundo pergunta para mim, pastor, quem nasce em Lagoa dos Gatos é o quê? E eu digo, gatinho. Pode chamar, que a gente vê, entendeu? Nascido em Lagoa dos Gatos. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Já foi adiantado, mas eu e o pastor William somos amigos desde a época da faculdade. A gente andava junto. Sempre tinha aquela brincadeirinha do gordo e o magro. Essa brincadeira saudável que existe até na faculdade de teologia, até no seminário de teologia. E hoje estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, poder falar da experiência que tenho com Ele, de como Ele tem se comunicado comigo. E eu quero que você possa abrir a sua Bíblia no livro chamado Abacuque. Abacuque, tem na sua Bíblia, eu tenho certeza disso. Você pode procurar, existe um livro chamado Abacuque. Se eu falasse Juarez, talvez não tinha. Mas Abacuque tem, você pode procurar. Abacuque, a palavra Abacuque é uma palavra estranha, lembra até biscoito de coco, né? Abacuque, cookie. Mas o que significa essa expressão Abacuque? Abacuque. A expressão Abacuque, ela vem da expressão Avac, e significa alguém que aperta sobre o peito, um abraço. Gente, um abraço é a coisa melhor que existe. Um abraço é fantástico. Vê só, vamos dizer que você aí está com a sua pretendente do lado, ou o seu pretendente. E aí ele vai passando longe de você, longe à distância. E aí se aproxima de você e na hora que se aproxima, te dá aquele abraço. É bom, não é? É bom demais. Abraço tem poder até de cura, sabia? Lembro quando criança, correndo, imagina eu quando criança, como era, imagina aí, imagina, só imagina. E eu correndo, todo animado, caía. Minha mãe já tinha dito, não vai, que vai cair, ela sabia, ela me conhecia. Aí eu caía, batia o joelho no chão, chegava com o joelho machucado, sangrando, chorando, parecia que, lá em Pernambuco diz assim, ó, parecia que as tripas iam sair pelo joelho de tanta dor, era agonia, era angústia, e eu gritava de dor, mãe, 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 e ela dizia, o que foi que aconteceu? E eu disse, mãe, eu caí, machucou, e ela pegava e colocava metiolate. Não, esse de hoje em dia não, gente, aquele da década de 90. E ela colocava, e a ironia da minha mãe ainda perguntava para mim, parou de doer? Claro que não, mãe, claro que não. E aí ela pegava e dizia, mas espera aí, vem cá. Aí minha mãe me colocava nos braços e dizia, passou. A dor acabou. Não tinha mais dor, tinha passado a dor, tinha passado desespero, tinha passado tudo. Aquele abraço tinha poder de cura, era milagroso o abraço da mamãe. Esse abraço, o símbolo do abraço. O abraço, às vezes, ele fala muito mais do que 1000 palavras. Às vezes, tem a imaginação de que a gente, pastor, sempre tem uma palavra para dizer no momento certo. E às vezes a gente não tem. O que dizer quando o luto bate à porta do coração? O que dizer para uma mãe que perde um filho, ainda tão jovem? O que dizer para uma mulher que viu num acidente, quem sabe, a sua família toda indo embora? O que dizer para alguém que está sofrendo a dor do luto? Às vezes as palavras fogem da boca, mas nessa hora, lembre-se de uma coisa. Se algum dia você não tiver nada para dizer para alguém, como forma de consolo, se as palavras eloquentes não surgirem em sua mente, lembre-se que um abraço fala mais do que 1000 palavras. Se você só abraçar, e dizer, estamos juntos, acredite que tudo vai dar certo. A gente vai estudar um pouquinho hoje sobre a conversa que Abacuque teve com Deus. E olha, existem muitas coisas interessantes nesse texto, mas eu gostaria de começar primeiro
com o capítulo 1, verso 2. Todos já encontraram o livro de Abacuque? Capítulo 1, verso 2 diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não me salvarás? Esse até quando é símbolo de alguém que insistentemente estava orando a Deus. E eu fico pensando assim, você lembra de na sua cabeça, quantas vezes você já falou com Deus? Alguém teria a ousadia de dizer assim, eu já falei com Deus, eu acho que uns 10 mil vezes aí. 15 mil. 20 mil. Você lembra? Você lembra? Possivelmente você não lembra. Você não sabe dessa informação. Agora imagina, se eu e você, e às vezes a gente precisa orar mais, a oração da gente é tão curta, tão rápida, tão formal, tem gente que nem ora mais. Eu lembro quando era criancinha, pequenininho, que os pastores diziam assim, olha, vocês não podem orar só para agradecer as coisas. A hora para, eu vou comer aqui, oro, eu vou dormir, oro. Quem dera que a gente estivesse fazendo essas orações. Porque até essas orações formais têm sido deixadas de lado. Até essas orações tão importantes para guiar a nossa jornada durante o dia têm sido colocadas de lado. Somos uma geração que ora pouco e reclama muito. Somos uma geração que muitas vezes vive a experiência de observar a vida dos outros, em vez de orar pelos outros. A nossa oração se forma muitas vezes na angústia de nós mesmos. É uma oração extremamente egoísta. Quando não existem angústias, deixemos de orar. Quando não existe angústia, o que é a oração? Abacuque nesse instante está fazendo sua oração e ele diz que clamou várias vezes. Mas interessante é porque, de todas as orações de Abacuque, a oração que Deus escolheu para estar escrita no livro, na palavra dele, na palavra sagrada foi essa. E agora é a hora que eu, como estudioso da Bíblia, olho e fico me deparando, como assim? Tantas orações. Ele diz que clamou tantas vezes, mas só agora que Deus está dizendo assim, registra essa oração, porque agora vem uma oração de verdade. No início da oração, ele começa logo reclamando com Deus. Deus, eu já clamei tantas vezes, eu já reclamei tantas vezes, e a violência ainda está diante de mim. Vamos lembrar quem é Abacuque? Abacuque é um profeta que existiu antes do período em que o povo iria sair como um cativo do Império Babilônico. Os caldeus já se preparavam para aquele momento. O povo de Deus já havia abandonado o registro dos profetas que antecederam Abacuque. Jeremias já tinha dito, se entrega logo, vai lá, cativo, não resiste. Mas não, o povo preferiu resistir. A sentença já estava dada. E Abacuque estava numa audiência com o próprio Deus, no diálogo aberto em suas orações, dizendo, Deus, eu não te entendo. Eu não compreendo o que é isso. E ora, nesse instante, Abacuque não está usando máscaras em suas orações. Nesse instante, Abacuque não está dizendo, amantíssimo Pai que estás nos céus, ele não está falando ao vento. Ele não está falando bonitinho para todo mundo ouvir. Abacuque está direto com Deus, falando com Deus, e ele está colocando Deus contra a parede. Deus, eu quero te dizer uma coisa, por que eu estou orando tanto se o Senhor não está respondendo minha oração? Diante desse dilema, Deus começa a dar uma resposta. E a resposta de Deus, porque como eu imagino Deus, gente, Deus um pai de amor. Meu pai é muito amoroso. E meu pai era daqueles pais que me colocava no braço, me cheirava, e me dava beijo, e me abraçava. Meu pai era fantástico. E eu imagino essa figura amorosa de Deus, de olhar e dizer assim, meu filhinho, Abacuque, coquezinho, bonitinho, você está um lindinho, coisa fofa do papai do céu. Oh, eu vou te consolar, vem cá, vem, não, vou te explicar direitinho, olha, foi por isso. Não. Sabe o que Deus faz? Deus começa no diálogo dizendo assim, tá vendo? Os caldeus, povo que não presta, povo ruim, terrível. Olha o verso 7, capítulo 1, verso 7. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis, impõem sua dignidade.
O verso 6 ainda diz assim, voltando um pouquinho. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel, impetuosa, que marcha pela largura da terra. Povo que não presta, é isso que eu vou dar para vocês. Eles vão zombar dos reis de vocês, vai levar cativos os filhos de vocês, é isso que eles vão fazer. Não vem palavra de consolo nenhuma não, gente. O que vem é uma palavra dura de um Deus que está mostrando na cara de Abacuque a realidade. Vocês me abandonaram, agora vocês vão sofrer. Será que Deus é cruel o suficiente para dar uma resposta tão dura a Abacuque? Eu aprendi uma coisa, no diálogo entre o homem e Deus, Deus sempre fala algo para trazer uma mudança no coração humano. Deus sempre fala algo para que o coração humano se incline agora diante da vontade dele. Por exemplo, quando Adão pecou, quando Eva pecou, e ali eles estavam distantes de Deus, se escondendo, Deus faz uma pergunta para eles. Gênesis capítulo 3, verso 9. Qual a pergunta que Deus faz? Adão, onde que você... Será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia. Mas por que ele fez essa pergunta? Ele fez essa pergunta porque ele tinha como propósito causar dentro do coração de Adão a necessidade de se sentir perdido. E agora, nesse instante, nessa direta forte de Deus, a resposta para Abacuque, ele está querendo causar dentro do coração de Abacuque o sentimento de comparação do propósito divino e do caráter divino. E nesse caráter divino é apresentado aqui alguns aspectos. Do capítulo 1, dos versos 2 a 4, nós temos aqui esse propósito apresentando. Nós temos a narrativa da queixa de Abacuque. E Abacuque acusa Deus primeiro de observar a iniquidade, a violência e não fazer nada. Falta de misericórdia, a ausência de empatia, falta de amor. Segundo, ele apresenta que os injustos fazem o mal, e Deus aparentemente parece estar de braços cruzados. Já aí é apresentado a injustiça, Deus como um ser injusto. Olha o que Abacuque está fazendo, ele está apresentando um Deus que não é amor, e um Deus que não é justiça. Tudo sobre o caráter de Deus é colocado diante agora, e Abacuque diz, eu não acho o Senhor tão justo assim. Que justiça é essa? O povo da Babilônia é pior do que a gente, e o Senhor envia esse povo ruim para fazer o mal. Esse povo não presta, não, o Senhor está por fora, Senhor, do que esse povo faz. E aí como que eu, que não sou tão bom assim, minha nação que não é tão boa assim, agora vai padecer nas mãos de alguém que é pior do que eu? A lógica não está certa, o certo seria, eles são piores, eles que sofram com a gente. Na justiça de Deus, é apresentado agora um panorama diante da lógica da injustiça, pelo profeta Abacuque. E Deus precisa dar uma resposta à necessidade que foi criada diante desse propósito de entender a sua justiça e seu amor. E no capítulo 2 começa agora a resposta. E eu gostaria de dividir essa resposta em 3 tempos: passado, presente e futuro. E eu queria que você começasse junto comigo a partir do passado. Capítulo 2, verso 20. A gente vai fazer uma ordem contrária do texto, tá bom? Capítulo 2, verso 20. No capítulo 2, o verso 20 do livro de Abacuque, amigos, nós temos aqui, o texto bíblico diz o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está em seu santo templo. Quando eu era criança, lá na igrejinha de Lagoa dos Gatos, no interior, lá de Pernambuco, quando eu estava conversando com os meus amigos, e na correria, naquela brincadeira, tudo, conversando, vinha aquele irmão simpático lá na frente, pegava o microfone, olhava bem para a gente, adolescente, conversando, e dizia: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele. E eu dizia para o meu amigo: fica calado, ele veio, ele está aqui, não fala nada não, fica calado, fica todo mundo aqui, ó. Será que o texto está querendo dizer sobre isso?
A gente, para interpretar um texto, precisa primeiro ir para outros textos que falam sobre o assunto. E segundo, entender o panorama que nos cerca de interpretação. Um texto que pode explicar melhor sobre isso é Salmos 46, o verso 10. Vocês lembram o que diz lá? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Fica quietinho. Não se desespera. Eu sou Deus. Eu tenho controle de todas as coisas. É bem parecido com o que diz Salmos 62, verso 5, quando diz: a minha alma espera silenciosamente em ti. Eu estou crendo, Senhor, que o Senhor vai me dar uma resposta às minhas orações. Vocês lembram o que acontecia no santuário? No santuário, uma vez por ano, alguém adentrava o Santo dos Santos, a câmara secreta, onde a presença de Deus se manifestava. E essa pessoa ia lá, essa pessoa era o sumo sacerdote. Ele estava com as vestes sacerdotais. Ele estava com o peitoral com as pedras, simbolizando todo o povo. Ele estava ali com um ornamento especial. E ele entrava naquele lugar, e ele começava naquele instante a orar. Deus Todo-Poderoso, Deus da nação, e que enxerga os pecados de todos, que enxerga as falhas de todos. Nesse instante, Senhor, eu te peço que o Senhor perdoe os pecados, que o Senhor lave a tua nação, que o Senhor lave o teu povo. E ele estava clamando, e de repente, Deus aparecia naquele local. A presença de Deus Shekinah aparecia naquele local, e quando Deus aparecia, o sumo sacerdote que estava orando, clamando, intercedendo, como ele ficava agora? Ele se calava. Ele se calava porque ele entendia que se Deus apareceu, a sua oração já foi respondida. Às vezes a gente não entende o silêncio de Deus. Hoje não precisamos entrar numa câmara secreta, hoje temos uma audiência direta com o dono do universo, e diante disso nós podemos clamar a Deus Todo-Poderoso: aqui estão os meus pecados, as minhas falhas, os meus defeitos. E quando a gente ora, a gente precisa entregar, a gente precisa contar para Deus e acreditar. Sabe por quê? Porque todo dia é momento de intercessão. Tem alguém que já cometeu algum pecado hoje? Semana passada? Retrasada? Só tem santo nessa igreja, é? Só tem santo mentiroso, né? Levanta a mão, crente. Vocês estão vendo? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já confessou os teus pecados hoje? Quando você entrou nessa igreja, você já orou dizendo: Deus, perdoa os meus pecados? Sim? E por que vocês ainda acreditam que estão cheios de pecados? Ao orar para Deus, nós oramos certo de que Ele está nos ouvindo, mesmo que o silêncio não seja entendido. Eu entendo que existe um Deus poderoso que está pronto a me responder. Quando Zacarias estava no Santo dos Santos, ele clamava naquele instante pelos pedidos da nação, mas ele também clamava pelo desejo pessoal. Ele não podia ter filhos. Só que ele não parava de falar. O que o anjo fez com ele? Vai ficar calado. Vai ficar calado. Quando o silêncio aparece, quando as orações se findam, é o momento de crer de um Deus Todo-Poderoso que está pronto a nos ouvir. Sobre o presente, eu quero que vocês leiam junto comigo. Aquilo que está no capítulo 2, verso 4, o texto bíblico diz assim: eis que sua alma está orgulhosa. Aí o texto continua dizendo assim, a sua alma não é reta nele. Mas ele termina com um texto repetido pelo menos mais 3 vezes na Bíblia. Diz: mas o justo viverá pela sua fé. Essa fé não é a fé do tipo que sente, é do tipo que pratica. Se eu pudesse substituir essa palavra, eu não colocaria fé, eu colocaria outra palavra, eu colocaria fidelidade. O justo viverá por meio de sua fidelidade. Vocês lembram? Ele está escrevendo antes do exílio. Ele está escrevendo antes do povo ser cativo do império da Babilônia. Ele está escrevendo para uma geração futura. E ele está dizendo o seguinte: Deus disse que o justo viverá por meio de sua fidelidade. Viver em meio à fidelidade, amigo, me escuta aqui, viver em meio à fidelidade é saber que mesmo que tudo vai dar errado, você continua lá, porque o justo viverá por meio de sua fidelidade.
Às vezes a gente acha que Deus sempre vai trazer soluções para os nossos problemas, e muitas vezes Ele só espera que a gente continue fiel, mesmo que os problemas apareçam um após outro. Nós oramos por cura e restauração, e tudo bem, Deus faz milagres ainda nos dias de hoje, mas muitas vezes Ele vai dizer não, e se você tiver de morrer, que morra com o Cristo, fiel a Ele. Nós vivemos numa geração que tem clamado, Deus tem ouvido, mas o justo viverá por sua fidelidade. Contemplando isso, quem estava no futuro? E eu quero que você possa abrir a sua Bíblia agora, no capítulo 3 de Daniel. No capítulo 3 de Daniel, estavam ali 3 jovens. Qual foi o último profeta que ele ouviu falar? Abacuque. Sobre esse profeta, qual sentença? Viva por meio de sua fidelidade. Esses jovens estavam agora, os 3 amigos de Daniel, eles estavam agora diante desse dilema tão forte. Permanecer fiel a Deus. Foi erigido ali um monumento de ouro como símbolo da apostasia na planície de Dura. E o capítulo 3 descreve naquele instante que foi ordenado que ao tocar de todos os instrumentos, quando todas as músicas fossem tocadas, quando todos os instrumentos soassem, naquele instante, ele se dobrasse diante daquela imagem, símbolo de toda a apostasia do povo babilônico. Diante desse olhar, estava ali clamando desesperadamente, para que todos, os arautos do rei diz, todos devem se dobrar. Aqueles homens permaneceram diante daquela cena, enquanto todos se dobravam, existiam 3 jovens que permaneceram de pé. Esses jovens estavam olhando o que Deus desejava para eles, o justo viverá por sua fidelidade. E nesse instante, naquele momento, o capítulo 3 escreve, a partir do verso 16 a 18, que olhando que eles estavam em pé, eles dizem, Sadraque, verso 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fiquem sabendo, ó rei, que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Esses jovens estavam dizendo, sabe o que? Não importa, se eu morrer, eu morrerei com Cristo. Pode acender as fornalhas, pode acender a fornalha, porque diante de nós está o Deus Todo-Poderoso, está um Deus que nos ama acima de todas as coisas. O texto bíblico diz que eles foram fiéis até o momento em que estava ali diante da fornalha. Eles não perderam a fé, eles permaneceram intactos diante dos olhos de Deus. E o texto bíblico diz que Nabucodonosor testemunhou com os seus olhos que quando seus filhos são chamados à fornalha, se eles decidem ser fiel, Deus é quem está com eles. Talvez Nabucodonosor se sentiu naquele instante que ao levar todos os utensílios sagrados da casa de Deus para a casa do seu Deus, que o Deus de Israel estava cativo. Não estava, o Deus de Israel era o mesmo. Ele se fez cativo por amor àquela geração. Esse é o mesmo Deus que permanece nos dias de hoje. É o Deus que ainda entra em fornalhas para salvar os seus filhos. No terminar da história, nós entendemos que o juízo de Deus virá sobre a terra da Babilônia pelos seguintes aspectos. Do capítulo 2, dos versos 6 a 8, pelos roubos que eles faziam. Do capítulo 2, dos versos 9 a 11, pela corrupção que eles tinham. Do capítulo 2, dos versos 12 a 14, pela violência que eles faziam. Do capítulo 2, dos versos 15 a 18, pela traição que eles tinham. Do capítulo 2, dos versos 19 a 20, pela idolatria que eles viviam. Essa é a geração. A geração também que se levanta com esses 5 aspectos: a violência, a corrupção, os roubos, a traição, a idolatria. Diante desse dilema todo, o juízo de Deus virá.
E por último, o texto leva a esperança para o tempo do fim. No capítulo 2, verso 3 diz: porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar a espera, porque certamente virá e não tardará. Quando Abacuque encontra com isso, ele se depara com um Deus poderoso, que escuta as nossas orações mesmo em silêncio. Alguma vez, a dor que existia no teu coração foi tão forte, que a tua oração se misturou com o sentimento de que precisava ser abraçado por Deus? Será que em algum momento da sua jornada você se deparou com uma situação tão difícil, e você disse: Deus, por que o Senhor não está me respondendo? Senhor, eu já clamei tantas vezes, eu já pedi tantas vezes, Deus, eu sou fiel ao teu nome, aonde o Senhor está. Foi nesse clamor então, que a oração de Abacuque se transformou numa, se posso dizer, uma das mais lindas canções que já existiram na terra. A oração feia que começou reclamando com Deus, brigando com Deus, se tornando a oração de alguém que aprendeu a confiar no Senhor Jesus acima de todas as coisas. Ele termina dizendo, capítulo 3, a partir do verso 1 diz: a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. E na sua última narrativa, a partir do verso 16, ele diz: ouve isto. Olha que é lindo, é poético. Mesmo que a linguagem do português tenha quebrado um pouco da poesia que existe do original, ainda continua poético. O texto bíblico diz assim: ouve isso, e o meu íntimo se converteu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. E no verso 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor é a minha fortaleza, Ele nos dá os meus pés, a ligeireza das costas, me faz andar nas mais altas alturas. Às vezes a gente só precisa ser sincero. Às vezes a gente precisa quebrar o formalismo, dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha mente. Deus, eu estou aqui clamando para Ti, que ainda que a figueira não floresça, Senhor, ainda que tudo pareça perdido, ainda que a cura não chegue, ainda, Senhor Jesus, que eu precise perder aquele emprego tão sonhado, para que Teu nome seja exaltado, eu vou viver pela fidelidade, e silenciosamente, o meu coração vai se debruçar nos Teus abraços. Eu recebi o consolo nos braços da minha mãe, mas nessa manhã, eu sei que tem alguém que precisa do consolo de Deus. Nessa manhã, eu sei que existe alguém que está sofrendo, sangrando por dentro. Quem sabe na sua oração, tem clamado e não tem ouvido a resposta de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: hoje, o mesmo Jesus que abriu os braços naquela cruz para a remissão dos nossos pecados, é o Deus que ainda está pronto a te abraçar. É o Deus que está pronto a te acolher e dizer: meu filho, você não vai sofrer só, eu estou do teu lado. Esse Deus é o Deus que permanece hoje, no presente, é o Deus que esteve no passado, e é o Deus que estará no futuro, quando nossas lágrimas serão enxugadas por toda a eternidade. A palavra de Deus não nos deixa sem esperança.
A palavra de Deus diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ouvi-se a voz de um Deus poderoso que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eu não sei o que você vai fazer quando ver Jesus, mas eu sei de uma coisa: quando eu chegar e ver Jesus vindo em minha direção, eu vou correr para os seus braços. Eu já tenho corrido para os braços dele. Eu quero te chamar nesse instante para uma experiência de confiança com Deus, de um relacionamento de segurança, você e Deus, as tuas lutas com Deus. Eu sei nesse instante que existe algo no teu coração que tem te angustiado. Eu quero orar por você. Eu não vim aqui simplesmente para falar palavras ao vazio. Eu estou aqui com um único só propósito. Eu quero orar para que Deus tome conta das tuas necessidades e para que você corra para os braços dele. O Sérgio vai cantar nesse instante. Quando ele cantar, se você tiver algo que está apertando o teu coração, algo que você queria ser abraçado por Deus, colocar diante dele. Se você tem um silêncio de Deus não respondido, mas você gostaria de colocar diante do altar: Senhor, aqui estão as minhas orações, os meus clamores, as minhas lutas. Eu quero que você se levante de onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero que essa manhã seja especial de renovação na sua vida espiritual. Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Criador de todas as coisas, obrigado porque o Senhor está neste lugar, Senhor. Obrigado porque apesar das lutas, apesar dos desafios da vida, nós podemos sentir o teu abraço, Senhor. As lágrimas que caem em nosso rosto são símbolos de alguém que está sendo consolado por ti. E eu sei, Senhor Jesus, que no fim da jornada dessa vida, quando nossos olhos contemplarem a tua face, esse abraço será ainda mais real. Nos teus braços, Senhor Jesus, ouviremos: filhinho, acabou, está consumado, você venceu. Bem-vindo ao lar que te esperava, estava guardado para você. Entrem pelos portais. Ali, Senhor, sentiremos a alegria de desfrutar da tua presença por toda a eternidade. Santo Deus, nos ajuda a ser sincero em nossos diálogos contigo. Nos ajuda a abrir o nosso coração de maneira sincera. Nos ajuda a viver a experiência de, mesmo em meio às provas, ter o conforto e o consolo que só o Senhor pode dar. Que o Senhor abençoe cada uma das pessoas aqui presentes. Que tua paz reine sobre a vida de cada um deles. Que tua graça, Senhor Jesus, os preencha por completo. E que eles saiam daqui certos de que foram alcançados pelo teu divino amor. É o que eu te peço, é o que te pedimos, no nome santo de Jesus. E todos dizemos, amém.